Peraí. Tô vendo como tá. Aí, agora eu tô vendo você. Tudo certo lá, né? E aí? Eu tava esperando você entrar. Você tinha que entrar, né? Pra Na aparecer, pra eu te verdade, chamar. não. Você pode digitar o nome e Pra mim chamar não apareceu, não. Só apareceu o seu contato a hora que tava. a hora que eu A hora que você entrei. entrou. É, a hora que você entrou Ah, apareceu. tá. Uhum. Vamos esperar um tiquinho, ver se o pessoal entra aí, né? Uhum. Minha mãe tá aí. Ó. Oi. Boa noite, boa noite. Robson entrou. Fala, Robson. Isso. Sejam bem-vindos. Topíssimo. E aí, tá ansioso? Ansioso. Falando de ansiedade, tá ansioso? Sempre, né? Sempre. Tava falando pra minha mãe aqui, ó. Nós vamos falar de ansiedade. Ainda bem que eu tenho um suporte emocional do Vinícius. Eu sou terapeuta dele, mas ele vai me dar um suporte emocional, vai dar certo. Fred entrou. Ô, Fred, um abraço. Galera tá entrando. Isso, É... Ansioso sempre, né? O ansioso, ele não deixa de ser ansioso. Ele só aprende a lidar com isso. justamente. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi na terapia foi que não havia uma cura pro problema, mas havia uma forma de lidar com ele, né? Aí quando Sim, você aprende a lidar com o problema, tudo fica mais fácil. sim. Ainda bem que a solução é saber lidar, né? Porque a questão é que o problema sempre vai vir, né? E aí é a nossa capacidade de lidar com as situações que faz a diferença. Quando a gente não tem essa consciência, a gente fica emaranhado no problema. Bora começar? Vamos lá. Então, Bom, o tema da live, né, como a gente já tinha proposto para a galera, para todo mundo, é mente sã, corpo são. E a gente vai abordar a importância da atividade física, né, como forma de amenizar os sintomas da ansiedade e como a ansiedade pode influenciar negativamente nos resultados de quem pratica atividade física com fins estéticos, né, buscando chegar a um objetivo, emagrecer ou construir um físico estético. Como que a ansiedade pode atrapalhar isso? Como que ela pode dificultar o nosso trabalho de chegar a um resultado? Bom, Natália vai falar para vocês agora sobre o que é ansiedade, porque muitas vezes a gente nem consegue se identificar como ansioso, né? Eu mesmo, quando eu cheguei no consultório, eu tinha acabado de ser diagnosticado pela psiquiatra com um transtorno de ansiedade e a pergunta era: você é ansioso? Eu falei: eu não sei. Eu não eu sei o que lembro é ser ansioso. direitinho. Não sabia o que era ansiedade, né? Então, muitas vezes as pessoas estão passando por esse problema. Muitas vezes, talvez você que está assistindo a live tenha um problema com ansiedade e nem saiba disso, entendeu? Talvez leve isso como algo que não é tão problemático, não é tão importante, né? Tem gente que chama isso de frescura, de ser mente fraca demais, quando na verdade talvez é um problema que está te afetando e você está ignorando isso, né? A Natália vai falar para vocês agora a respeito do que é ansiedade. Isso. Antes de começar, eu tenho uma notícia. No meio da nossa live, eu vou falar uma frase que os interessados, né, no processo psicoterapêutico, que tiverem interesse em fazer a terapia, ter a experiência com a terapia, vão me mandar um direct assim que acabar a live com essa frase que eu vou falar no meio da live, certo? E vão ganhar a primeira sessão comigo. Então, é uma surpresinha aí para quem permanecer com a gente até o final. Mas eu só vou aceitar as mensagens que forem enviadas ao final da live. Os três primeiros, tá bom? Então, fiquem atentos aí que no meio da minha fala, no meio pro final aí, eu vou falar a frase para vocês escreverem lá para mim no direct.
Então vamos Gente, lá. valoriza isso aí, porque o trabalho dessa mulher é sensacional, é fantástico. É Esse aí é fantástico. puxa-saco Isso aí meu, né? não é. Cara, eu sou o tipo de pessoa que é o seguinte, eu falo de qualidade de serviço, entendeu? Eu falo de qualidade de serviço. Se eu vou num açougue, se eu tenho um serviço bom, se eu vou numa farmácia, eu tenho um serviço bom, eu faço. Se eu tenho um serviço ruim ou serviço médio, eu também falo, eu opino, sabe? Por mais que pareça que eu puxo muito o saco, né? Na verdade, é porque o serviço é bom mesmo, sabe? Me trouxe uma qualidade de vida. Para eu estar aqui fazendo uma live, né? Eu lido com um aprimoramento físico, né? Lido com uma coisa que não tem, que aparentemente não tem nada a ver com psicologia, com terapia. E a gente está aqui tratando desse assunto por quê? Porque foi uma coisa que, para mim, como atleta, me trouxe qualidade de vida, né? Então, valoriza essa oportunidade aí, galera. Anota a frase e tenta pegar essa vaga aí que ela vai oferecer no final. Valeu. No meiozinho aí eu vou dizer, e eu fico muito agradecida pelo seu reconhecimento, é muito prazeroso para mim poder ver o tanto que o meu trabalho faz diferença, assim, né? Fez diferença para você, faz diferença para muitas pessoas. E aquele preconceito inicial com a psicoterapia, a gente sabe que vai sendo substituído, né, por uma consciência à medida que as pessoas vão divulgando, né, o nosso trabalho. Então, isso aí. Vamos lá. Então, o que que é ansiedade, né, minha gente? Quando o Vinícius chegou lá pra mim, ele mesmo falou aí, eu perguntei se ele era ansioso, ele disse que não sabia não, que ele sempre foi assim. Então, ansiedade vem da palavra ansiar. Ansiar por alguma coisa, né? É se sentir na expectativa de algo. Então, geralmente, antigamente, nos primórdios, a ansiedade ela era tida como algo essencial, de fato, à natureza humana. Por quê? O homem primitivo precisava se defender diante de predadores, né? Então, ele ficava na ânsia quando existia um predador por perto, e aí ele se armava, né? Se tensionava para se defender ou para atacar, no caso da presa, certo? E aí, ao longo, né, da nossa evolução, a ansiedade, ela veio se transformando. E aí, ela foi gerando transtornos, porque essa tensão, esse estado de alerta que o homem primitivo ficava, né, durante a caça ou durante a defesa, se transformou em excesso de pensamento na atualidade. Então, ansiar hoje quer dizer estar sempre na expectativa de que haverá um perigo e eu não vou ter capacidade de me defender, eu sou indefeso. E isso vem porque existe um barulho mental muito grande, né? A gente pensa demais. E o ansioso pensa negativamente em excesso. Então, o que que acontece? O estado de alerta fica a todo instante. Nosso corpo reage ao estado de alerta com tensão muscular, com um monte de sintomas que eu vou falar para vocês agora. Então, assim, hoje, esse alerta constante tem a ver com a aceleração do pensamento. E principalmente a aceleração do pensamento negativo. Que ansioso adora, meu Deus do céu, como é que vai ser esse negócio? E se der merda? É assim que o ansioso pensa. Como que vai Então, ser com essa, como que vai ser com essa pandemia? Como que vai ser com o meu emprego? Como que vai ser com o salário? Como que vai ser para sustentar? isso, como? E se eu passar fome? E se eu não tiver onde morar? E se o dinheiro não der? E se eu pegar esse Covid, né? Então, vira um IC danado e esse barulho mental deixa todo esse mal-estar, né, emocional e acaba afetando o físico também. Então, uma coisa que é para ser funcional, ela passa a ser disfuncional. E é uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. Então, uai, Natália, mas a ansiedade é funcional? É. Quando a gente pensa que para fazer, por exemplo, uma live com você, a gente se reuniu antes, a gente fez um roteiro, a gente se planejou, né? Ela nos auxilia nesse processo de planejamento antes de uma ação. Porém, quando a gente pensa na disfuncionalidade, a gente entra no aspecto de que a gente entra na ânsia de algo que nem aconteceu ainda, que é a hora que a gente gasta energia mental com coisa fora do presente. Então, a dificuldade do ansioso é permanecer no presente. Vinícius? Bom, Tá me ouvindo? tô sim. Saiu?
É porque a sua imagem tá embaçada aqui pra mim. Não sei se é a internet. Achei que você tivesse caído. Não, Voltou. voltou? Voltou. Isso. Certo? Alguma coisa a colocar aí? Não, eu tô só acenando para as pessoas que estão entrando. Ah, beleza. Então sejam bem-vindos. Estamos explicando o que é ansiedade para quem está chegando agora. E aí nós vamos entrar agora, né, na definição do transtorno de ansiedade. Que eu falei da ansiedade de uma forma geral, né? Mas existe um transtorno que é diagnosticado, né? Quando o Vinícius foi no psiquiatra, ele foi diagnosticado lá com um transtorno de ansiedade. E aí tem alguns critérios, né, que o psiquiatra usa para uma análise clínica e tem um manual de diagnósticos. E é o manual de diagnósticos das doenças mentais, que é o DSM-5 que a gente usa. Então, lá no DSM tem um transtorno de ansiedade generalizada. O que é isso? O indivíduo ele fica o tempo todo com essa preocupação excessiva. E ela precisa estar em constante ocorrência por no mínimo 6 meses. É o critério diagnóstico. A pessoa fica preocupada a maior parte do tempo por 6 meses consecutivos. E isso vem... Eu fui preocupada a maior parte do tempo a por vida toda, 20, eu também. 26 anos consecutivos. Isso, eu também. Há 30 preocupada. Então, lá no critério diagnóstico é por no mínimo 6 meses, porque tem gente que desencadeia isso depois, mas tem gente que já cresce assim, como é o meu caso e o seu, né? Então, vamos lá. Tem que estar acompanhado de 3 sintomas dos seguintes que eu vou falar. Primeiro, inquietação. Ansioso é inquieto, Vinícius? Eu tô aqui, você tá falando aí, e eu tô balançando as pernas embaixo da Eu cadeira. também. Isso. Balançando as pernas e... Não para quieto, porque fica essa energia no corpo, né? Segundo, fatigabilidade. A gente vive cansado, né? Porque gasta energia demais mental. Terceiro, baixa concentração ou sensação de branco na mente. Eu, quando ia fazer prova na escola, era um fiasco. Porque eu estudava feito uma louca, eu chegava na hora. O Igor tá falando que seu áudio está baixo. Aumenta o canal. Melhorou? Eu tô colocando mais perto de mim o celular. Pra mim tá tudo certo. Não sei se pra eles tá abaixo. Beleza? Pra mim tá no máximo. Tá tudo certo aí, Igor? Tá, pra mim eu tô ouvindo. Tá, pra mim tá tranquilo aqui. Vamos ver se dá um feedback. Então, inquietação, fatigabilidade, baixa concentração ou branco na mente, irritação. Será que ansioso é irritado? Tensão muscular, porque eu fico o tempo todo em estado de alerta, né? E sono perturbado, quer dizer, é uma noite ou de insônia, ou de sono insuficiente, ou aquele sono que eu fico rolando, durmo um pouquinho, acordo e não descanso, não desliga, né? E isso tudo gera prejuízo, a gente sabe, socialmente, nas relações, profissionalmente. A gente sabe também que acaba que isso interfere no desempenho profissional ou em outras áreas da vida, como no nosso caso, nós estamos falando aqui da prática de exercícios físicos e resultados, né, físicos. E aí entra, né? Tá, Natália, você tá falando disso tudo aí, o que tem a ver você com Vinícius? Vamos lá. O ser ansioso é aquela pessoa que pensa demais e que quer controlar uma coisa que é incontrolável. Geralmente coisas que não estão ao seu alcance. E aí gasta muita energia mental. Então, os pensamentos negativos vão gerar sensações de angústia, sensação, né, dessa ânsia, que vão gerar medo, que vão gerar novamente pensamentos negativos e vira esse ciclo vicioso que não acaba nunca mais. É o chamado cabeção, né? Eu brinco com os meus pacientes, eu falo ansioso é cabeção, porque a cabeça é desse tamanho de tanto pensar. E quando a gente pensa, fala em sentimento, o sentimento fica pequenininho perto do pensamento. E aí existem 2 situações que esse medo excessivo e esse pensamento acelerado gera no ansioso. Ou ele paralisa, ou ele age impulsivamente. Né? E a gente tem as 2 situações.
ou pode ser as duas coisas numa mesma pessoa em momentos diferentes. Eu, por exemplo, tenho momentos que eu paraliso e tem momentos que eu vou lá no Bistunta eu vou e faço para acabar logo com isso. E aí, nesse vamos acabar com isso, o ansioso acaba atropelando o próprio tempo. E aí a gente fala, né? Atropelando porque sai da cabeça e parte direto para ação, né? Isso entra no imediatismo, certo? O que que acontece? Qual que é o único, Vinícius, vamos lá, qual que é o único instrumento que diz para mim que eu estou aqui agora na sua frente? Instrumento que me diz que você está aqui? Agora, olhando para você, O que eu vejo que com é meus olhos. meu, você tá vendo o meu corpo, não é? O corpo. Aham. Isso. Então, o único instrumento que faz a gente voltar para o presente é o quê? O Nosso corpo. corpo. Então, qual que é o trabalho para o ansioso voltar para o presente? Quando ele está totalmente acelerado ou paralisado com medo do que vem pela frente? Voltar para o corpo. Voltar para ele mesmo, voltar para o corpo. Porque eu sou o meu corpo, né? Eu sou o meu corpo. Então, o trabalho com o corpo, ele vai fazer o quê? Ele vai canalizar essa energia mental em excesso de uma forma saudável, né? Então, a gente precisa entender que quando essa energia não sai, essa energia mental fica aqui, o seu corpo vai te dar notícia de alguma forma que tem algo errado, que não está certo. Geralmente vem os sintomas físicos, adoecimentos físicos diversos, né? E a questão do adoecimento mental, emocional, em forma de sintoma de ansiedade, de crise de pânico. Você teve a experiência de ter crise de pânico, né? De ter essa sensação. E a gente foi trabalhando como que você podia voltar para o momento presente através do seu corpo, não foi? Sim. E aí a prática do exercício físico, ela é imprescindível para o tratamento da ansiedade. Olha o meu computador atualizando. E aí eu vou deixar você falar quais são os benefícios físicos e hormonais e tudo que está gerando quando a gente vai trabalhando no nosso corpo, que essa parte aí é com você. Um aluno meu, o Johnny, ele acabou de falar que quando estou ansioso, sempre tento cheirar algo, tocar em algo ou comer algo para me sentir de volta ao presente. Perfeito. Cara, é isso mesmo, volta pro corpo. o que eu tenho feito bastante nesse sentido é respiração. Sempre que eu vejo que está muito tenso, que está pesado, eu paro tudo que eu estou fazendo e respiro um pouco. Respiro devagar, respiro fundo, sabe? Para me trazer de volta para o presente, para minha respiração. Eu medito durante alguns segundos, respiro para me trazer de volta, sabe? Agora, voltando ao tema, ao foco da live dentro do nosso roteiro, vou falar um pouco sobre a importância do exercício físico, né? Como a atividade física ela pode te beneficiar. Você que é ansioso, você que sofre com sintomas de ansiedade, às vezes até sintomas físicos, que era o meu caso, né? Como que a atividade física ela pode influenciar positivamente nisso. Quando você vai para a academia, quando você pratica uma atividade física, por exemplo, o seu corpo ele libera hormônios de bem-estar. Entendeu? Isso é químico. Seu corpo libera hormônios de bem-estar durante a prática do exercício físico. Ele libera endorfina, dopamina, serotonina durante a prática do exercício físico. E aí, qual que é a consequência disso? É um antidepressivo natural. Então, para pessoas que têm ansiedade e que têm depressão também, inclusive, porque muitas vezes elas andam juntas, né? Muitas vezes as pessoas caminham juntas a ansiedade e a depressão. A prática da atividade física é um antidepressivo natural. Então, enquanto tem gente aí que está se entupindo de remédio, talvez não precisasse de tudo isso. Ou talvez, se ela conseguisse aliar a atividade física, depois de algum tempo ela não precisasse mais, né? Sim. Aquele remédio que ela usa como muleta, talvez ela pudesse ficar livre daquilo, porque a atividade física ela é um antidepressivo natural. Quando você faz um treino bem feito, você termina, né? A galera costuma postar assim, tá pago.
né? Fazem até meme com isso na internet, porque a galera, alguns gostam, outros criticam. Ah, que tem que postar que tá pago. Cara, para aquela pessoa que fez aquele treino, sabe? Que ela se dispôs, teve aquele trabalho de fazer aquilo ali, de levantar peso, de fazer o cardio dela, de terminar o treino. Quando ela termina, ela tem uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar em ter feito. E aí ela fala que tá pago, porque ela sabe, ela fez algo para si que foi bom para ela. Uma coisa muito importante que a atividade física traz para você, principalmente quando você faz pensando na coisa como algo estético, né? Para falar assim, vou fazer musculação porque eu quero ficar com o corpo legal, eu quero, né, me vestir melhor, quero me vestir bem, quero entrar melhor numa roupa. Cara, à medida que você vai alcançando o resultado, né, com a prática da atividade física, dieta, com as coisas que você faz, você vai alcançando o resultado e isso vai te dando uma satisfação tão grande, sabe? Uma realização pessoal tão grande de ver que você está conseguindo, que é uma consequência do que você está fazendo, né? Te dá uma satisfação tão grande de ver que você está melhorando, olha as suas fotos e vê que você está cada vez mais perto daquilo que você almejava chegar. Então, isso é autocuidado. Isso é autocuidado. O resultado, né, de um processo de treino, onde a pessoa emagrece, sabe? Onde a pessoa chega num corpo que ela gostaria de ter, é a materialização do autocuidado. Um problema muito grande que o ansioso tem é de se preocupar com tantas coisas que a última coisa que ele se preocupa é com ele mesmo. Geralmente, nós somos ansiosos, nós nos preocupamos com tanta coisa, com a nossa família, com nossos amigos, e a gente não se preocupa com a gente mesmo. Às vezes, você que está aí assistindo a live, você é pai de família, mãe de família, você se preocupa com seus filhos, né? Você se preocupa com as suas contas, com as suas coisas, mas você não se preocupa com você. Não se preocupa em cuidar de você. Às vezes, você é marido, você se preocupa com a sua esposa, em suprir, em fazer, mas não se preocupa com você. Você não tem o cuidado com você mesmo, o autocuidado. E aí isso vai te deixar num estado mais adoecido ainda. Porque aí você se preocupa tanto com outras pessoas, com outras coisas, e você não está recebendo cuidado. Existe uma cobrança do ansioso, né? Em O ser ansioso, feito. você não está sendo cuidado, entendeu? E ninguém tem obrigação de cuidar de você. Um problema muito grande que a ansiedade gera nos relacionamentos é isso. Porque a pessoa se doa demais, cuida demais do outro, ela quer cuidar demais do outro e acaba não cuidando dela mesma. Depois ela quer cobrar que o outro faça. Sendo que, na verdade, quem tem que cuidar de você é você mesmo. Começa comigo, né? Todo relacionamento ele tem que ser baseado no autocuidado. Eu me cuido para que eu possa cuidar do outro. E o resultado com a atividade física, cara, pode perguntar para qualquer aluno meu. Quando o cara emagrece, que ele olha aquela foto antes e depois, ele olha assim e fala, cara, minha barriga sumiu, melhorei demais, ele fica se sentindo assim, parece que tá passando um carnaval dentro de si mesmo, né? Uma festa dentro de si mesmo. Por quê? Porque ele fez por ele. Ele fez para ele. Entendeu? Ele fez aquilo ali, ele ralou, ele fez a dieta, ele pegou peso, ele treinou e aquilo foi para ele. Entendeu? É uma coisa que ninguém pode fazer por você, só você. Ninguém. Natália levanta todos os dias e vai treinar. E ela treina. Bonitinha. Ela treina bonitinha, ela posta. E ela se sente super feliz porque ela faz isso para quem? Ela faz para ela. Sim. Faz para ela. E sabe o que eu encaro a questão da atividade física, pegando o seu gancho aí, né? De fazer para mim, em vez de precisar tomar um remédio, porque aí, minha gente, vou dizer, psicólogo também é gente, e psicólogo também sente as coisas. Quer dizer, eu fui uma pessoa extremamente ansiosa, disfuncionalmente, e hoje eu trabalho com isso porque eu consigo ter uma qualidade de vida, mesmo tendo esse perfil, né? Então, o jeito que eu achei, né, de não entrar no adoecimento é fazer o exercício físico em vez de tomar um remédio. Então, eu encaro o exercício físico como um remédio, de fato. De manhã, porque eu malho de manhã, às vezes dá aquela preguiça, porque o corpo está em repouso, aí tem que levantar e para se movimentar. Eu falo, não, eu vou levantar e tomar meu remédio, que é fazer o exercício, né?
Levantar, tomar meu remédio pro meu dia ser bom. Ser bom. Não é E mesmo? muda toda a diferença. Faz toda a diferença. E existe, no mesmo momento que existe esse aspecto do exercício físico ser positivo para quem sofre de sintomas de ansiedade, existe a ansiedade atacando pessoas, né, que já têm um alto rendimento, às vezes, que procuram ter um resultado. Ansiedade atacando as pessoas, dificultando com que elas alcancem esse resultado. Nessa é outra face da moeda. A Sim. ansiedade, ela dificulta muito. A galera costuma dizer muito assim, eu não tenho motivação para fazer. Eu queria tanto ficar com o corpo assim, mas eu não tenho foco. Eu não tenho motivação, eu não consigo fazer a dieta, eu não consigo treinar direto, eu não consigo ser regular, não consigo ter constância. E a aderência a essa mudança de hábitos, ela é muito mais facilitada quando a sua mente está bem. Se a Sim. sua cabeça está bem, se você não está transtornado de ansiedade, né, você consegue adaptar essas mudanças na sua vida de forma mais fácil. Porque, inclusive, a mudança, ela é o estupim do ansioso, não é? Sim. A mudança, quando acontece a mudança, o ansioso, ele passa por um quadro mais grave, ele Agrava. passa, né, agrava o negócio. Então, assim, a pessoa que ela tem ansiedade, para ela vai ser complicado ela fazer alguma coisa sem que ela tenha um aporte psicológico, sem que alguém a acompanhe, né? Uhum. Então, se você tem dificuldade, talvez está assistindo essa live, você tem dificuldade em se manter frequentemente em atividade física, tem dificuldade em manter a dieta, né? Tem muita gente que, por ansiedade, para tentar aliviar o sintoma da ansiedade, vai comer besteira, comer doce, entendeu? E isso é muleta, isso não é tratamento. Na verdade, entra no que eu estava falando. É o grande barulho mental que faz a pessoa buscar um alívio através de um prazer imediato, mas que a longo prazo a gente sabe que vai ser disfuncional e não mais funcional, né? Então, canalizar essa energia, né, desse prazer, né, para a boca gera muitas consequências. E aí a gente está falando de trabalhar de maneira que a ansiedade seja canalizada para algo funcional. Então, vai lá e faz exercício, Não, né? quando aluno meu começa com essa conversa de que não está dando conta de fazer dieta porque é muito ansioso, eu já mando o contato da Natália. Eu já falo assim, não, então você vai falar com essa aqui, ela vai resolver para você, entendeu? Vocês vão sentar bonitinho na mesinha, conversar, que ela vai te ajudar a lidar com isso, né? Porque se você não está dando conta de fazer as coisas porque a ansiedade está te oprimindo, então você precisa de ajuda. E não tem problema nenhum nisso, tá tudo bem. Entendeu? O mais difícil para nós é aceitar. Parece muito absurdo, parece um tabu. Eu precisar de um psicólogo, um psiquiatra, eu fiquei doido, eu tô doido agora, entendeu? Mas as pessoas não entendem que nós somos seres humanos, seres humanos. O trabalho do terapeuta não é pro doido, é pro ser humano. É pra pessoa Justamente. que é de carne e osso. Você é de carne e osso, entendeu? Uhum. Você é de carne e osso. Eu falo, olha, se a gente que é psicólogo precisa fazer terapia, imagina quem não é psicólogo. Eu brinco, Eu, eu falo, porque a gente precisa, gente. Eu faço terapia há anos, eu preciso fazer para poder trabalhar, para poder viver com um equilíbrio. Imagina quem está sem saber do que se passa consigo mesmo e precisa de uma ajuda externa, né? A Amanda tá falando, ó, desde pequenos somos ensinados a descontar as frustrações na comida. Uhum, justamente. E aí, às vezes, a pessoa sente que se pedir ajuda vai atestar que é incapaz. Sim. E, na verdade, é muito do corajoso, né? Porque eu lembro o dia que o Vinícius sentou na minha frente, esse mundo velho de homem, né? Enquanto aí, sentou na minha frente e falou assim, não sei o que eu faço. Eu falei, e é muito difícil, eu não sei se você lembra, eu falei, tá, é muito difícil sentar aí pela primeira vez, né? Mas é um processo libertador, de fato. E aí você E aí, pode dizer. quando você vê a qualidade de vida que você recebe, né? É igual você falou, é libertador. É, Às vezes parece que você procurar um psicólogo, uma ajuda profissional para te ajudar mesmo a enxergar o que você não está enxergando, parece que vai ser muito absurdo, né?
Parece que vai ser muito demonstração de fraqueza, igual muita gente fala, porque mexer com psicólogo tem que ter mente fraca, porque tem mente fraca, depressão é coisa de gente que tem mente fraca. Cara, já ouvi isso demais, ouço até hoje de algumas pessoas por aí. E na verdade, cara, o que acontece? Quando você faz um tratamento, quando você faz terapia, a sua mente fica muito mais forte. É igual a Natália falou, ela usou a palavra perfeita. É libertador. Muitas vezes você tem coisas que estão aprisionando a sua cabeça, estão te prendendo dentro de você mesmo, você não consegue é, se livrar daquilo ali, você está passando por um momento de adoecimento. Sabe, eu acho interessante que as pessoas elas só conseguem aceitar, né? Vou voltar nesse ponto agorinha, porque eu vou falar agora da minha experiência pessoal e eu vou chegar lá. Nessa questão de quando é que a pessoa aceita que ela precisa, talvez, de uma ajuda profissional, que ela precisa de alguém que ensine ela a olhar. Bom, minha experiência pessoal, meu relato, né, com a terapia foi assim. Meu processo de adoecimento, ele vem da vida inteira. Vem da vida inteira, né? Eu cresci numa família pobre, e desde sempre eu fui ensinado que recursos financeiros, dinheiro, comida, educação, tudo custava, saúde, tudo custava caro, entendeu? Fui educado desde pequeno de que todas essas coisas custavam caro e de que eu precisaria estudar muito para virar alguma coisa. Então, desde aí já começa aquela pressão. Eu preciso ser alguma coisa, eu preciso, né, ser. Meus pais sempre quiseram que eu fosse alguém maior do que eles, né? Sempre quiseram, tipo assim, meu pai é mecânico. Ele falava que ele não queria que eu crescesse e Cai. ficasse. Ele falava que ele não queria que eu crescesse e tivesse as mãos sujas de graxa como ele tem, entendeu? A minha mãe também, muito humilde, sempre falava que não queria que eu ficasse trabalhando o tanto que ela trabalhou, passasse pelas coisas que ela passou na vida, né? E então, assim, desde criança, sempre tive uma pressão muito grande que eu mesmo criei, ninguém me impôs, mas eu mesmo criei de que eu tinha que ser alguém, de que eu precisava ser alguém, de que eu precisava alcançar algo. E isso foi predominante, né, na minha vida. Tanto é que eu terminei escola cedo, comecei faculdade cedo, comecei a dar aula cedo, eu me casei muito cedo, né? Tudo foi E precoce demais, né? tudo foi muito precoce. Por quê? Porque eu buscava formas de alcançar aquele ideal que eu tinha lá na frente de uma pessoa que fosse mais do que eu mesmo era. E aí eu ficava tão preso a alcançar aquilo lá que eu não prestava atenção no que eu já tinha alcançado. Não conseguia aproveitar ou curtir o que eu já tinha conquistado. Eu ficava preso no momento que não era agora. Eu ficava preso no futuro. Eu estava sempre preso no futuro. Sempre preso no amanhã, no daqui 6 meses, daqui um ano, no quando eu terminar o ensino médio. Ficava preso no quando eu casar, no quando eu tiver filhos. Ficava preso no quando eu me formar na faculdade, sabe? Uhum. E ficava preso no quando eu vou conseguir entrar num colégio bom para dar aula. Era sempre assim. E aí, logo eu comecei a dar aula e eu passei 10 anos da minha vida construindo a carreira de professor, em que a cada 6 meses eu não sabia como seria o semestre seguinte. Porque professor é assim, terminou o semestre, você pode ser mandado embora. É a hora que a galera faz a remodulação de professores. Então a gente ficava assim, né? Terminado o semestre, entrava de férias, a gente ficava o mês todo, professor, todo mundo que é professor aí, quem tá na live é professor, sabe como que é. Você termina um mês de férias com o cu na mão pensando, meu Deus, será que eu vou continuar trabalhando? Será que vai dar certo? Será que vai continuar? Que eu vou continuar empregado? Então, passando por tudo isso, me casei muito cedo, né? Muita gente me conhece aí, sabe que eu me casei cedo e eu assumi muita responsabilidade que nem me pediram para assumir. A minha ex-mulher mesmo, ela nunca me pediu que eu cuidasse dela como se ela fosse minha filha. Mas eu entrava num papel que não era meu e assumia responsabilidades que não eram minhas. É aquele negócio. Eu não cuidava de mim para tentar cuidar dela e acabava cobrando dela mais do que ela podia me oferecer. E olha que ela oferecia muito. Então, isso acabou desgastando o meu casamento precoce,
deixando isso muito trabalhoso e agravando o problema. É aquilo que a Natália falou, um ciclo. Um Isso. ciclo de preocupação, como que vai ser amanhã, como que vai ser, e a coisa ficando difícil, e dinheiro apertando, e a economia do país ficando difícil, e eu ficando sem saída. Foi piorando, piorando, piorando. Comecei a ter sintomas que, na verdade, eu não sabia que eram associados à ansiedade. Eu nunca imaginei que eu era ansioso. Nunca imaginei que eu tinha ansiedade. Entendeu? Começou a me dar falta de ar. Para quem estiver assistindo a live e foi ex-aluno meu, lembra que eu tinha falta de ar, às vezes dando aula, começava a puxar para respirar, tinha falta de ar. E aí eu achava que era sinusite, achava que era algum problema respiratório, achava que era algum problema pulmonar, achava que era algum problema em relação à prática de atividade, muita massa muscular, talvez, não sei. Não sabia, não conseguia saber, não conseguia descobrir. Ia no médico e em outro, fui em médico de quase todas as especialidades, tentando resolver o problema, tentando descobrir, e não descobria de jeito nenhum. E só foi agravando. Aí, há 2 anos atrás, eu me divorciei, e nesse processo terminou de descambar o resto. Sabe quando você tem uma coisa que tá doendo? Tá doendo, mas tá doendo só um pouquinho. Você fica de boa. Começa a doer um pouco mais, você já pensa assim, nossa, eu podia tomar uma dipirona, né? Podia tomar um remédio. Começa a doer um pouco mais, você fala assim, nossa, eu vou arrumar um remédio para me tomar. Começa a doer muito, você começa a tomar remédios que tem em volta. Começa a aumentar mais e a dor passa a ser insuportável. Você quer ir para o hospital, você quer internar, você quer tomar morfina, você quer solução, sabe? Quando começa a doer muito, aí você quer procurar e reconhecer que talvez você precise de ajuda. Essa é a única tristeza que eu tenho em relação ao meu processo. Eu demorei tanto para reconhecer que eu precisava de ajuda, que eu precisava de alguém que me ajudasse a enxergar as coisas de forma diferente. Eu sofri demais para conseguir chegar aí. Chegou um ponto... É porque alguém me ligou no meu celular. Chegou um ponto que o meu corpo não conseguia evoluir mais. E eu sou atleta, sou treinador, o meu corpo é a minha vitrine para os meus alunos. Também é a minha carreira, é uma paixão para mim competir e fazer o que eu faço, né? E chegou um ponto que eu não conseguia treinar. Eu não conseguia comer. Eu não conseguia fazer as coisas porque eu estava com muita falta de ar. Estava difícil para mim e eu não conseguia evoluir. Eu passei 2 anos praticamente sem evoluir nada do meu físico. E aí... E o sentimento era de quê, Vinícius? Nossa, o meu sentimento era de fracasso. De fracasso, de desespero, de culpa, de pensar assim, nossa, mas todo mundo consegue fazer as coisas e eu não consigo. Dá certo para todo mundo e não dá certo para mim, sabe? Ah, só eu que tenho que ser bichado desse jeito, só eu que... E não achava um resultado. Vai no médico, vai em outro, e eu ficava era mais sem ar. Porque eu ficava procurando resultado, procurando solução onde não estava, né? A resposta, a solução estava em mim. Meu corpo me fazia sentir falta de ar para me trazer de volta para mim. Ó. Respira, cara. Volta pro presente. Volta para cá. Volta pro aqui, ó. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei na terapia desse jeito. Eu cheguei em frangalhos, porque eu passei por um médico, cardiologista. O cardiologista me examinou, foi o último médico que eu fui. Ele me examinou e falou assim, seu oxigênio está normal, suas vias respiratórias estão normais, seu pulmão está normal, você não tem nada. Seu problema está aqui, ó, na sua cabeça. Cara, eu já estava tão sofrido, tão machucado com tudo que eu estava passando e vivendo, que eu falei assim, tá bom. Então, o que eu preciso fazer? Aí ele me receitou ele prescreveu um remédio para mim, um antidepressivo na época, e me encaminhou para psiquiatra. Chegando na psiquiatra, e aí eu assumi, falei assim, cara, não tem como, deve estar na minha cabeça, não tem outro jeito, né? Tô doido mesmo. Como que eu me senti? Eu me senti assim, falei, cara, tem outro jeito, tô doido.
Tô Não tem doido, tô como, né? doido. Eu vou lá porque eu tô sofrendo demais. Eu vou ficar resistindo a uma coisa que pode me fazer, talvez, melhorar, me fazer ficar bem. Aí eu fui. Cheguei lá, ela me fez algumas perguntas a respeito de algumas coisas da minha vida, algumas coisas do meu comportamento, e diagnosticou o transtorno de ansiedade com crise de pânico. E aí ela me disse assim: você vai continuar tomando esses remédios aí? E me passou um remédio para dormir, porque eu não dormia de jeito nenhum. Eu não dormia. Eu passava 1, 2, 3 noites sem dormir, tranquilamente, com a cabeça funcionando. Sabe quando você deita, essa galera aí que tá assistindo, sabe quando você deita na cama e você começa a pensar nos seus problemas e não consegue dormir? Você começa a pensar no dia seguinte no que você tem que fazer, no seu trabalho, começa a pensar nos problemas da sua vida, começa a tentar resolver algumas coisas. Tem gente que a hora que vai dormir, isso aí acontece. E aí não consegue dormir. Você sabe o que é isso aí? É ansiedade. Isso aí é ansiedade. E eu era desse jeito, eu não dormia não. Não dormia de jeito nenhum. Aí ela me passou um remédio para dormir e um remédio para o controle da ansiedade. E me falou assim: você precisa procurar terapia. Por quê? Com a terapia, a gente vai poder trabalhar na solução do seu problema lá na raiz, de forma que você não precise ficar dependente de remédio o resto da vida. Aí, ó, o Franco falou, falta de É, Zolpidem. Zolpidem é uma falta de... maravilha. Nossa, Zolpidem é uma maravilha. Aí eu procurei, um amigo meu me indicou, e eu fui parar na Natália. Eu cheguei no consultório assim, ó, desarmado. Falei assim, entendeu? Porque tem gente que vai e chega todo, né, rígido. Eu cheguei assim, o que eu preciso fazer? Eu só queria saber o que eu precisava fazer para resolver. Eu só queria saber o que eu precisava fazer para não precisar tomar remédio mais, para me curar. Como que eu faço para resolver isso aqui? O melhor era a resposta que a Natália me dava. Ela falava assim, eu não sei. Psicólogo é ótimo, né? É, ela falava assim, eu não sei o que você tem que fazer para resolver. Sabe por quê? Porque não tem que resolver. Você tem que aprender a lidar. Tem E que aí ela foi me entender, ensinando né? a enxergar, ela foi me ensinando a enxergar as coisas de forma diferente. E eu comecei a aprender a lidar com as coisas, a lidar com as situações, a lidar com a minha vida, a cuidar de mim. Cara, quando eu comecei a cuidar de mim, acabou. Acabou. Quando eu comecei a me cuidar, foi libertador. E para quem me acompanha nas redes sociais, como atleta, e vê minhas últimas competições, dá uma olhada no físico que eu apresentei esse ano de 2020, numa categoria até 90 quilos, pesadíssimo. E no físico que eu apresentei em 2018, entendeu? Na categoria de 80 quilos. Dá uma olhada nos dois físicos, compara. Compara também o físico de 2019. Olha o quanto o meu corpo evoluiu de 2019 para 2020. Cara, eu subi na categoria de 10 quilos a mais do que eu subi no ano anterior. Entendeu? Usando menos recursos, com menos dinheiro. Eu subi muito melhor. Por que que meu corpo melhorou tanto assim? Ah, ele deve ter tomado muita coisa, deve ter usado muita coisa. Cara, eu usei terapia. Eu usei Uma terapia. terapia. A Eu tô terapia veio, o exercício terapia. ela fez um trabalho mental comigo que mudou completamente até a forma como eu olho para minha comida. Quando eu vou comer, né? Eu pego para comer e falo assim, cara, eu tô comendo para mim. Natália me ensinou a pegar a minha refeição, sabe, a minha marmita, e falar assim: eu estou fazendo isso aqui para mim, é meu, é por mim. Fica muito mais fácil você fazer dieta, fica muito mais fácil você treinar, se você chegar e falar assim: eu estou fazendo isso por mim, para mim, né? Eu pego aquela comida, vou comer, eu falo: isso é para mim, isso é meu. Eu tenho gratidão em estar fazendo por mim, em ter a consciência de fazer por mim. Entendeu? Tudo isso foi produzido ali, né? Foi gerado naquele ambiente da consultoria, da terapia, né? A terapia gerou esse ambiente para mim de compreensão, de enxergar o que eu não conseguia ver, né? Gestalt, a forma de ver, a Forma. forma de enxergar. Eu enxergava as coisas de um jeito, sempre que eram de
uma forma diferente. Nos meus relacionamentos, não vou falar nem relacionamento, né? Mas nos meus relacionamentos. Galera que acompanha a gente nas redes sociais acha que eu e a Thaís é personagem de conto de fada, né? Na verdade, é muito melhor que isso. O que vocês veem em rede social é só a pontinha do iceberg, mas o que a gente vive aqui é muito melhor, é muito mais. Está muito além disso do que é exposto. E você sabe por que eu tenho essa qualidade de relacionamento? Porque eu me permiti tratar. Eu me permiti enxergar as coisas de uma forma diferente. Me permiti me cuidar primeiro. Hoje eu cuido de mim. Cuidando de mim, eu posso cuidar da Thaís. Ela da mesma forma, ela cuida dela. Cuidando dela, ela tem a capacidade de cuidar de mim. E assim o nosso relacionamento vai bem. Entendeu? Orgulho Com a minha da mãe. tia. Meu relacionamento com a minha mãe, cara, a gente estava num pé de guerra desgraçado. Por quê? Porque a minha mãe, muito custosa, teimosa, querendo trabalhar, querendo fazer as coisas, eu querendo ser pai dela. E eu puxando suas Não, orelhas. mãe, você não pode trabalhar, você não pode fazer, você tem que parar, para com isso. E querendo mandar na minha mãe, querendo cuidar da vida dela, entendeu? Tentando assumir um papel que não era meu, me preocupando com coisas que não são da minha preocupação. Que é ela que tem que preocupar, é a vida dela, entendeu? O ansioso, ele quer controlar a vida dos outros. E aí eu tinha isso aí, e hoje os meus relacionamentos são muito melhores porque eu não preciso me preocupar em controlar a vida dos meus amigos, dos meus entes queridos, né? Das pessoas que eu amo. Eu só preciso me preocupar em cuidar de mim mesmo, a ponto de que se eles precisarem de mim, eu estou apto a oferecer algo. Né? Topzera. Na minha vida profissional, então, eu não vou nem falar, porque quando eu comecei a fazer terapia, eu estava quebrado. Eu Agora estava quebrado. rico e fino. Rico e fino também não, que assim, a pandemia deu uma desandada um pouco no quesito dinheiro. O quesito dinheiro deu uma bagunçada. O profissional, eu vou dizer que, inclusive, a terapia, né, fez isso comigo, que a Natália me socorreu agora no início da pandemia. Ela já falou assim, bicho, o Vinícius deve estar ruim. Já me procurou, falou assim, vem cá. Já me pegou no colo ali e falou, vamos trabalhar isso aqui. E ela me fez enxergar na pandemia uma oportunidade de melhorar ao máximo o meu trabalho. Mas já que você está com mais tempo livre, né? Por que você não busca a oportunidade no meio do caos, né? Isso aí, essa pandemia tá chamando a gente para alguma coisa, não tá? Não tá chamando a nossa atenção para alguma coisa? Tá todo mundo em casa, tá todo mundo fechado, todo mundo sem dinheiro, todo mundo sem opção de fazer as coisas e sair. Galera, essa é a hora de você se tornar um profissional melhor. Essa é a hora de você se tornar uma pessoa melhor, porque você tem tempo. O que mais a galera reclama para mim é que não tinha tempo de fazer as coisas. Agora é a hora que tem tempo. E aí, o que eu fiz? Eu consegui, por meio da terapia que me fez enxergar, eu consegui melhorar o meu trabalho em 200%. Quem é aluno meu aí, manda uma mensagem. Manda um salve aí, fala como é que tá meu trampo. Fala como é que estão os protocolos, a dieta, os treinos, como eu, que tá o atendimento. Eu, como aluno, posso dizer que o treino é top demais. Que aí eu virei aluna, né? Aí eu sou terapeuta, aí eu virei aluna, que ele falou assim, não, vem cá, deixa eu fazer seu treino. Aí agora eu tenho um acompanhamento para tomar meu remédio diário, né? Isso tudo, cara, isso foi uma influência monstra na minha vida profissional. Hoje eu sou um profissional muito melhor, eu atendo muito melhor, eu tenho um trabalho melhor e eu alcanço muito mais gente. É impressionante como as pessoas estão me procurando sem eu fazer esforço nenhum para fazer consultoria. Sabe? Eu não tô gastando, eu não tô me desgastando, procurando, desesperado. Não, as pessoas estão me procurando porque o trabalho ficou bom. Sim. Sim, pela excelência. Agora você consegue fazer. Nós estamos com 10 minutinhos aí, né? Agora, relato seu, Natália. Importância Sim. do exercício físico para a saúde como alívio do adoecimento emocional. Gente, façam exercício. Eu nasci, tá? Cresci ansiosa, assim como o Vinícius. Hoje eu trabalho com transtornos de ansiedade, porque nada melhor de uma pessoa que tem experiência para ajudar quem ainda não tem experiência com isso, né? Eu falo para meus pacientes, cola em mim que é sucesso, porque
Porque eu sei o que é isso. Tudo isso que o Vinícius relatou dele é a mesma história minha. Só que com um diferencial, gente. Eu fui diagnosticada com asma desde bebê. Desde bebê eu fui diagnosticada com asma. Então, eu me limitei a vida inteira a fazer exercício porque eu tinha asma, eu não podia fazer que eu passava mal. Então, o dia que eu ia fazer exame do pulmão, tudo certo, né? Eu fazia, ia em médico, pneumologista, infectologista e alergista e tudo normal. Ah, é alérgica, toma isso aqui. Ah, tem que usar bombinha, é assim, é assado, enfim. E aí, eu sempre imaginei, né? Como que eu posso? Eu sempre quis ajudar as pessoas nesse sentido. E aí, eu falei, vou fazer psicologia. Então, com 15 anos, eu decidi fazer psicologia. Isso há 15 anos atrás ainda era extremamente, né? Era uma profissão não reconhecida em nada, nem como uma profissão, quase. E eu nem sabia o que era ser uma psicóloga, mas eu falava que eu queria ser psicóloga. Então, dentro da faculdade, eu fui trabalhando muito essa questão da minha ansiedade em psicoterapia e fui descobrindo meu propósito em ajudar pessoas ansiosas. Então, foi assim, eu tive um clique numa aula de pós-graduação sobre as crises de asma. Então, eu tive um clique que era uma crise de pânico que eu tinha. Em situações específicas onde eu estava me cobrando demais, querendo controlar demais o que eu não controlava, o meu pulmão me dava notícia. Natália, volta para esse corpo, filha. Volta para cá. Então, gente, é um trabalho diário. Ah, você não tem crise de asma mais? Tem. O ano passado eu fiquei internada 5 dias com crise de asma. Então, assim, como é que você vai ajudar as pessoas se você passa mal também? A questão, gente, é que existe um equilíbrio que a gente pode ter na vida e que as dificuldades vão vir. É igual o Vinícius falou, existe um perfil ansioso que aparece em alguns momentos, mas o importante é a gente saber como lidar com isso. E cada um vai ter um jeito de fazer, e com acompanhamento isso se torna muito mais fácil, né? Então, o meu convite é voltar para o corpo sem o sintoma. Não deixe chegar num sintoma físico, né? Vai fazer exercício físico, vai fazer meditação. Como é que a gente trabalha com ansiedade? Terapia, exercício físico, meditação e eu acrescento escrita diária. Então, escrever, fazer um diário, escrever. A gente entra em contato com os sentimentos nessa hora, né? Quando a gente era novinho, a gente tinha os diários em que a gente escrevia. Então, assim, escrevam diariamente. Isso é muito importante para a saúde emocional. E aí, a frase que eu falei que eu ia falar e já estou falando no final é: terapia é vida. Os 3 primeiros que escreverem essa frase para mim lá no meu direct vão ganhar a primeira sessão, tá? E aí a gente agenda. Mas tem que ser após a nossa live aqui, depois do fechamento. Então, terapia é vida é a nossa frase. E eu fico cheia de orgulho quando eu vejo o Vinícius tão ajustado, tão equilibrado. O meu marido falando, ó, depois que ela começou a treinar, melhorou muito a ansiedade. Tá vendo? A voz da sabedoria. Então, assim, gente, é isso. Vamos fazer terapia, fazer exercício, meditar, porque isso a gente consegue, com isso a gente consegue ter um equilíbrio, sim. E é possível, sim. Não é mesmo? Galera, não deixa para procurar ajuda, sabe? Quando manifestar sintomas físicos. Se você perceber que a sua preocupação com o amanhã, sua preocupação com o futuro, ela está muito excessiva, ela vem cobrando muito de você, isso tem te desgastado, né? Tem tirado seu sono, tem tirado seu sossego, tem te atrapalhado nas suas atividades, né? Se a sua preocupação com o futuro, com o que vai ser da sua vida, tem influenciado negativamente no seu comportamento, nos seus relacionamentos, né? Inclusive para quem é casado, para quem tem filhos. Se você acaba não conseguindo cuidar de você, porque está cuidando mais de outras pessoas, procura ajuda profissional, sabe? Manda direct para a Natália, fala com ela, agenda uma consulta, porque não espera chegar a um ponto do seu corpo ter que te mandar, te dar notícia, entendeu? Você começar a ter falta de ar, problema digestivo, entendeu?
Sim. dor de cabeça. Não deixa o seu corpo começar a te dar sinal de que você precisa voltar para o presente. Não deixa isso acontecer, sabe? Procura ajuda de um profissional, entendeu? Isso não é sinônimo de fraqueza, isso não é sinônimo de falta de competência. Isso, na verdade, é sinônimo de sabedoria. É você ser sábio e aceitar que você precisa de ajuda para ser uma pessoa melhor. Que é possível ser uma pessoa melhor, ter melhor qualidade de vida, entendeu? E que você precisa de ajuda, não tem problema nenhum nisso, não tem nada de errado nisso, tá tudo bem. Não deixa chegar ao ponto de manifestarem sintomas físicos, porque é horrível, e você ainda piora muito mais. Por quê? Porque você pensa que é a sua saúde física. Você pensa que tá morrendo, que tem alguma coisa errada com você. Eu cheguei a ser entubado com falta de ar, internado. Os médicos fizeram o exame, não acharam nada. Aí, como eles não acharam nada, eu estava no interior. Aí, médio de interior é aquele negócio, né? Ah, não, ele é atleta, ele toma esteroide, o esteroide deve ter causado alguma coisa nele, ele tá morrendo. Cara, os caras me deram uma sentença de morte, falou para mim que eu tava morrendo, não acharam nada de errado, fizeram todos os exames possíveis, não acharam nada de errado no meu coração, pulmão e nada. Eu com falta de ar, entubado, os caras falando que era por causa de alguma coisa que eu tinha tomado e que eu ia morrer. Minha família foi me buscar. Eu estava dando aula interior na época, minha família foi me buscar lá. Pensa como ficou minha cabeça. O médico virar para mim e falar que eu tô morrendo. Entendeu? Porque não sabia o que eu tinha. Você vai para um médico, passa por um, passa por outro, e você não sabe o que está te afligindo, o que está te acontecendo, sendo que, na verdade, o problema está aqui, ó. Só está manifestando sintomas físicos. É psicossomático. Entendeu? Então não deixa chegar nesse ponto, não. Não deixa chegar nesse ponto, não. Procura ajuda. E outra dica, ó, já que pensa demais, pensa em coisa boa, não pensa em coisa ruim, não, porque é a coisa ruim que gera medo, né? Então a gente quebra o ciclo da ansiedade quando a gente transforma os nossos pensamentos. Ai, Natália, mas como que eu vou fazer isso? Mudando a frase. Ai, meu Deus, vai dar ruim. Não, vai dar bom, né? Nossa Senhora, e se não? Vai ser ótimo. Né? E à medida que a gente vai fazendo, a coisa vai mudando o padrão. Minha mãe comentou aí, ó, não gosto de lembrar desse episódio. Sim, eu imagino, deve ter sido uma experiência terrível, né, para a dona Fátima aí. Então, pessoal, esse é o nosso recado. Eu acho que o nosso tempo está expirando, né, Vinícius? 2 minutinhos, ó. Já vai dar 8 horas. Eu não consigo ver. Falta 2 minutos. Então, gente, a gente está à disposição, eu com o processo, né, psicoterapêutico aí, meu Instagram tá aí, tô todos os dias fazendo postagens sobre ansiedade. Vinícius também, com o treino físico, o trabalho dele é excelente, eu estou tendo a oportunidade de ser acompanhada e fantástico. Eu até pensei que fosse dar ruim, né, porque os senhores pensam que vai dar ruim, eu sou terapeuta dele, agora eu vou ser aluna dele, como é que vai ser esse negócio? E está sendo maravilhoso, está sendo uma experiência muito boa e a gente teve a ideia de trazer essas nossas informações para vocês, para que vocês tenham uma qualidade de vida e diminuam essa ansiedade disfuncional. Fechou? Fechou. Alguma dúvida, alguém? Enquanto a gente tem um tempinho. Tô vendo um comentário do Raoni aqui. O Raoni, tava me sentindo quando começou o lockdown, tava me sentindo quando começou o lockdown e as academias fecharam. Resolveu quando achei uma academia aberta. Ansiedade, fez exercício. Desesperado, e aí quando ele conseguiu arrumar uma academia aberta, começou a melhorar. Isso. Franco, sou imensamente grato, meu irmão, porque você me percebeu doente quando eu mesmo me vi. E me levou para a Natália. Obrigado pelo bom trabalho, Natália. Te amo, Vinícius. É isso aí. Franco tá aí comigo também. Né? Tá todo bonitinho. Eu sempre falo, 3 estrelinhas na testa dele. Né? O Igor diz que a dor do treino faz você se conectar com o corpo. Sim. Dói o corpo depois do treino, né? Você tá conectado com o corpo o dia inteiro. Sim.